Vamos então convidar a nossa dupla, Mari e Simara, para o nosso ensinamento da noite. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita alegria que eu e a Mari estamos aqui essa noite para compartilhar com vocês um pouco do nosso aprendizado sobre livre-arbítrio e determinismo. Eu e a Mari, nós somos professoras de evangelização infantil aqui na casa aos sábados. E nós preparamos esse estudo com muito carinho e esperamos que todos possamos sair daqui hoje um pouco mais esclarecidos a respeito deste assunto. Então, desde o princípio dos tempos, dos filósofos mais antigos, uma pergunta paira sobre a humanidade. Nós somos realmente livres para escolhermos o nosso destino? Ou será que tudo aquilo que eu escolho já era pré-determinado? Até onde vai a nossa liberdade de escolha? Será que a vida que eu tenho hoje é um resultado das minhas próprias ações? Ou, independentemente do que eu tivesse escolhido, tudo teria acontecido da mesma forma? E quanto aos meus atos que interferem na vida de outras pessoas? Será que nós temos liberdade para agirmos com o outro do jeito que quisermos? Ou será que se aquela pessoa não tiver que passar por algo, nós seremos impedidos de fazer algo contra ela? No caso de um assassinato, por exemplo, uma pessoa resolve pegar uma arma e matar a outra. Será que isso já era para acontecer exatamente desta forma? Uma de ser assassinada exatamente pelas mãos da outra? E se esse caso for afirmativo, então uma pessoa já nasce predestinada a matar alguém? Será que alguém já nasce para fazer o mal? E se não for algo tão grave quanto o assassinato? Mas vamos dizer que eu não gosto de uma determinada pessoa e eu decido prejudicá-la de alguma forma. Mas essa pessoa é uma pessoa boa e ela não merece ser prejudicada. Será que alguma coisa vai me impedir? Será que alguém ou alguma coisa pode me impedir de prejudicar essa pessoa? E no caso das balas perdidas, será que elas atingem uma pessoa que está passando no lugar errado e na hora errada? Ou será que essas balas já têm um destino certo? E no caso de um suicídio, quando uma pessoa resolve deliberadamente tirar a sua própria vida, era o momento dela morrer? E os seus familiares? Eles já nasceram fadados a perder um ente querido exatamente desta forma? Afinal, um suicida, ele não afeta apenas a si mesmo, mas a toda a sua família, aos seus amigos e a comunidade como um todo, porque todo mundo se pergunta, será que eu poderia ter feito alguma coisa para ajudar essa pessoa ou para impedir que ele cometesse esse desatino? E no caso dos soldados que são enviados para as guerras, será que eles têm responsabilidade moral sobre os assassinatos ou ferimentos que eles cometem com outras pessoas? E as crianças ou menores de idade? Quando eles cometem pequenos delitos ou até mesmo crimes, eles têm responsabilidade sobre isso? Será que existe uma força do mal, uma entidade que nos leve a cometer atos que são errados? Nós espíritas, às vezes, acreditamos que são os espíritos obsessores que estão por trás de tudo. Mas será que outros espíritos podem ser responsabilizados por atos que nós cometemos? E será que a doutrina espírita, ela tem a resposta para essas perguntas? É isso que a gente pretende esclarecer aqui essa noite. Mas para a gente começar, eu trouxe para vocês a definição do dicionário. Então, segundo o dicionário da língua portuguesa, livre-arbítrio é a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. E o determinismo, ele é o princípio segundo o qual tudo no universo, até mesmo a vontade humana, está submetido a leis necessárias e imutáveis, de tal forma que o comportamento humano está totalmente predeterminado pela natureza, e o sentimento de liberdade não passar então de uma ilusão subjetiva. Então, segundo o dicionário, o livre-arbítrio é a liberdade que nós temos de decidir tudo aquilo que vamos fazer. Enquanto o determinismo, ele já diz que não, que tudo no mundo já é predeterminado, que existem leis que são imutáveis e que condicionam até mesmo o nosso próprio comportamento.
Então nós não teríamos liberdade alguma sobre nossos atos. Só faríamos aquilo que já é pré-determinado. Bom, mas de onde será que vem essa ideologia do determinismo? Essa ideologia do determinismo ela vem de hoje. Desde a época da mitologia grega, existia uma história que dizia que haviam 3 irmãs, que se chamavam as Três Moiras, e elas que seriam as responsáveis pelo destino de todos os seres humanos. Essas 3 irmãs, elas faziam uso de um tear, onde elas fabricavam, teciam e cortavam o fio da vida de todos os seres humanos. Elas faziam uso também da roda da fortuna. E quando o fio da vida lhe passava pela parte superior da roda, isso explicaria os períodos de boa sorte na vida de cada pessoa. E quando o fio da vida passava pela parte inferior, isso explicaria os períodos de má sorte na vida de cada um. Então aqui nós temos a representação dessas 3 irmãs. A primeira irmã se chamava Cloto, cujo nome significa fiar. Ela segurava o fuso e tecia o fio da vida, atuando como deusa dos nascimentos e dos partos. A segunda irmã chamava-se Láquesis, cujo nome significa sortear. Ela enrolava o fio tecido, medindo o seu tamanho, e atuava sorteando as atribuições que se ganhavam se perdia em vida, dirigindo assim o curso da mesma. E a terceira irmã se chamava Átricos, cujo nome significa afastar. Ela cortava o fio da vida com as suas temidas tesouras, determinando assim o fim da existência humana. Bom, e os primeiros filósofos que começaram a refutar esse conceito do determinismo foram os filósofos gregos, que se chamavam sofistas. Eles eram filósofos que viajavam de cidade em cidade e realizavam palestras públicas, onde atraíam jovens que pagavam pelos ensinamentos recebidos. Então esses filósofos foram que começaram a perceber que o ser humano teria sim determinada liberdade sobre o seu destino. O nosso destino não poderia ser tão predeterminado assim. Sócrates também acreditava na liberdade do ser humano, e para ele a chave da liberdade estaria no conhecimento. No momento que nós adquiríamos conhecimento, seríamos capazes de fazer boas escolhas na vida. E se não tivéssemos conhecimento, correríamos o risco de agir com desacerto. Assim como Sócrates, Platão também era um defensor da liberdade humana. Ele acreditava que, embora somos criados por um Criador divino, nós temos sim liberdade de escolha sobre a nossa vida e podemos escolher vivê-la com espírito de justiça e de sensatez. Aristóteles também acreditava na liberdade do ser humano. Segundo ele, a liberdade não seria uma questão de bem ou de mal, e sim de livre escolha. Então, cada um de nós tem a liberdade de escolher fazer o bem ou fazer o mal. E o primeiro filósofo a escrever sobre o livre-arbítrio foi Santo Agostinho. Ele tem um livro que se chama exatamente O Livre-Arbítrio. Segundo a concepção de Santo Agostinho, Deus criou o homem e deu a ele a liberdade de fazer o bem voluntariamente, jamais o obrigando que assim o fizesse. Então, cada pessoa tem a liberdade de escolher fazer o bem ou não fazê-lo. Então, se escolhemos não fazer o bem, nos tornaríamos assim causadores do mal. Então, segundo essa concepção, não haveria um ser transcendente, uma entidade maligna, que fizesse com que o homem agisse mal. Seria simplesmente a questão de escolha. E do Santo Agostinho essa frase: quem é bom é livre, ainda que seja escravo. E quem é mau é escravo, ainda que seja livre. Ou seja, a liberdade ela não estaria na nossa parte física, nas algemas, nada disso. Nós, na verdade, somos escravos dos nossos próprios sentimentos. Se temos bons sentimentos, se agimos no bem, não temos nada a temer, temos paz de espírito, paz de consciência. Agora, se nós temos sentimentos ruins, se nós temos raiva, se nós temos paixões doentias, vícios, é isso que escraviza o homem na realidade. Então, do momento que nós temos liberdade de escolha, o que a liberdade traz para a gente? Ela nos traz responsabilidade, pois se temos liberdade de agirmos no bem ou no mal, temos que arcar com as consequências de nossas escolhas. Então, tudo aquilo que a gente plantar, com certeza nós iremos colher. Se eu faço o bem, eu vou colher o bem. Se eu faço o mal, eu vou colher o mal. Mas se a gente já sabe de tudo isso, pois todos nós já sabemos disso, por que será que a gente ainda não consegue agir completamente no bem ainda? Porque nós temos uma força que age dentro de nós que se chama instinto.
Então o instinto, ele é algo que existe dentro de todos os animais. É a nossa parte física, a parte orgânica, é a parte física mesmo. E os animais, eles têm esse instinto que os ajuda a sobreviver. E é o instinto que os leva a caçar, a fugir de um predador. E nós, seres humanos, é o que nos avisa, às vezes, de um determinado perigo, mesmo que conscientemente a gente não esteja percebendo. Então o instinto ele não é de todo ruim. Mas a cada momento que uma espécie começa a desenvolver o seu intelecto, a sua razão, o instinto ele vai diminuindo. Então, o ideal é que nós, que já somos animais com intelecto, com raciocínio mais desenvolvido, que a gente faça sempre o uso da razão. Mas o instinto ele continua agindo na gente. É ele que é o responsável por, às vezes, a gente fazer coisas que a gente sabe que não são certas. Mas esses desejos surgem dentro da gente. Por exemplo, um homem casado sente-se fisicamente atraído por outra mulher. Ou alguém que está em dieta e tem um desejo irresistível de comer determinado prato. Tudo isso é feito do instinto. E Buda ele já dizia que a fonte da infelicidade humana está no desejo. Então, se nós conseguíssemos nos livrar de todos os nossos desejos, seríamos completamente felizes. Mas como que a gente faz para vencer esse instinto, para vencer essas paixões e esses vícios? Nós temos que tentar desenvolver cada vez mais a nossa moral, através do raciocínio, da reflexão e principalmente da força de vontade. Pois não basta quando a gente sente vontade de fazer uma coisa errada, não basta a gente só querer não fazer aquilo. A gente tem que aplicar uma força contrária, que é a perseverança e a vontade de realmente agir no bem. E cada vez mais que a gente desenvolver a nossa moral, fica mais fácil da gente vencer o instinto. Então esse é um dos maiores desafios que nós temos aqui na existência terrestre. É vencer o instinto e todos esses desejos. E foi pesquisando sobre os instintos e tudo mais, que eu encontrei no Netflix um filme que se chama O Experimento de Milgram. Esse filme é muito interessante. Ele traz os experimentos de um psicólogo social norte-americano que realizou na década de 60. Então, Stanley Milgram, ele teve a ideia de realizar esse experimento quando ele assistiu a um julgamento de um notório criminoso nazista. Esse criminoso nazista, quando foi questionado por que ele teria cometido atrocidades, torturado pessoas, ele disse que tudo aquilo que ele fez não foi porque ele tinha algo contra aquelas pessoas. Ele não tinha nada contra os judeus, nem contra ninguém que ele torturou. Na realidade, tudo aquilo que ele havia feito foi apenas porque ele estava seguindo ordens de uma autoridade. Então, Stanley Milgram, como um estudioso da mente humana, ele ficou intrigado com aquela resposta e resolveu conduzir esse experimento. E no que consistia esse experimento? Ele chamava diversos voluntários e a cada um deles era entregue uma folha com perguntas e respostas. Esse voluntário deveria fazer essas perguntas para uma pessoa que estaria numa sala separada e ele não poderia ver essa pessoa, poderia apenas ouvir e a pessoa ouvir as perguntas dele. E a cada resposta errada que a pessoa que estaria na outra sala desse, ele teria que apertar um botão que aplicaria um choque nessa pessoa. A cada resposta errada, esses choques aumentariam de intensidade, causando dor e sofrimento na outra pessoa. Só que na realidade não havia ninguém na outra sala, era apenas uma gravação de alguém que simulava estar sentindo dor, sofrendo, até desmaiando. E qual foi o resultado desse experimento? Foi que a maioria, a esmagadora maioria das pessoas, quando estão sob o comando de uma autoridade, elas levavam o experimento até o fim. Elas aplicavam choques cada vez mais intensos, sabendo que a outra pessoa estava sentindo dor, porque tinha alguém ali que estava mandando ela fazer aquilo. Algumas pessoas se sentiam incomodadas e perguntavam à pessoa que estava conduzindo: mas a pessoa está sofrendo, eu continuo apertando o botão? E a pessoa que conduzia a pesquisa dizia: você pode apertar, porque você não vai ser responsabilizado pelo que acontecer. Então a pessoa se sentia livre e continuava apertando o botão e causando choques nas outras pessoas. Então o resultado desse experimento foi que nós, seres humanos, quando estamos sob pressão ou sob o comando de uma autoridade, somos capazes de cometer coisas que a nossa razão sabe que são erradas. Então isso acho que dá bastante tema para a gente pensar, né? Se a gente, com tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, será que a gente está usando o raciocínio?
Será que a gente está pensando, refletindo sobre o que a gente está fazendo, ou a gente está seguindo o que a maioria faz, ou o que alguém está mandando a gente fazer? Por exemplo, o uso da internet. A internet é uma ferramenta maravilhosa, né? Que traz conhecimento, a gente pode usá-la para fazer diversas coisas. Só que as redes sociais, os grupos no WhatsApp, muitas vezes a gente recebe notícias, piadas, vídeos, coisas que estão difamando outras pessoas, estão trazendo algo de ruim. E às vezes a gente repassa essas coisas sem parar para refletir se aquilo está afetando a vida de alguém. A gente não para pensar a consequência daquilo. Então a gente tem que lembrar que a nossa vida no mundo virtual ela não é separada da nossa vida real. É tudo a mesma coisa. Então vamos parar para refletir. Às vezes nos grupos do WhatsApp a gente tem criança que está observando e aprendendo a vida de acordo com o nosso comportamento. E a gente não para pensar se aquilo que a gente está repassando pode estar ofendendo ou ensinando alguém a fazer algo errado. Então vamos utilizar a proposta aqui, a gente usar essas ferramentas para a gente fazer o bem, para a gente compartilhar notícias que sejam edificantes, mensagens que sejam positivas, algo que traga coisas boas para a vida das outras pessoas. Vamos utilizar o nosso raciocínio, porque a cada minuto o nosso livre-arbítrio é exatamente isso, é a escolha do que vamos fazer. Cada botão que a gente aperta no celular é uma escolha que a gente está fazendo. Vamos sempre parar para refletir sobre o que estamos fazendo para trazer algo de bom, tornar o mundo um lugar melhor também. E lembrar também da lei da ação e reação, porque tudo que a gente faz tem uma consequência. Essa parte a Mari vai dar continuidade para vocês. Mas antes, vamos assistir um vídeo que fala um pouco sobre, resume o que eu falei até agora.
Bom, então dando continuidade, boa noite. Novamente. Eu gostaria de colocar aqui que nós não somos palestrantes não, tá, gente? Nós somos tarefeiras da casa, que fomos convidadas, e aí a gente veio com a cara, com a coragem, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Então a gente vai falar agora de lei de ação e reação, né? Depois de tudo que a Simara falou sobre livre-arbítrio e determinismo, a gente vai ouvir muito aqui que depende da gente, de reforma, enfim, dos nossos atos, porque realmente o livre-arbítrio tem tudo a ver com a mudança, com a transformação que a gente precisa fazer, né? Apesar de termos a liberdade, nós precisamos saber, né? Como ela falou, o conhecimento é importantíssimo para que a gente consiga distinguir o certo do errado, para procurar fazer o certo, né? Porque senão a gente vai ficar vindo e indo, vamos vir e ir ainda muitas vezes, mas se a gente já sabendo disso, né, e tentar adiantar, eu acho que vai ser melhor para todos nós, né? Então, lá na questão 860 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta para os espíritos: pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer com que não deem acontecimentos que deveriam verificar-se reciprocamente? Aí os espíritos respondem: pode-o, se essa aparente mudança na ordem dos acontecimentos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Todas as nossas ações, por significante que seja, fazem-se acompanhar de certos efeitos, que se vão superpondo uns aos outros. Em cada momento vivemos em meio a esse conjunto de efeitos. A importância prática de adquirirmos conhecimento acerca das leis que regem a matéria e o espírito reside em que, sabendo melhor quais serão os efeitos daquilo que fizermos, poderemos agir de modo a criar situações que nos aproximem da felicidade. Somos, por assim dizer, construtores do nosso próprio destino. Ou sendo, somos nós que construímos a nossa vida. Só depende da gente. A gente sabe que somos espíritos, né? Com vícios que estamos aqui tratando, que temos o nosso livre-arbítrio e que temos as escolhas, né? Mas, como somos construtores dos nossos próprios destinos, a gente tem que saber que precisamos procurar fazer o bem sempre, porque a gente só vai conseguir atingir o nosso objetivo, que é a perfeição. Todos nós aqui vamos chegar à perfeição. O tempo não importa, né? O que importa é que nós vamos chegar lá. Mas aí precisamos começar a nos transformar, começar a mudar, começar a vigiar os nossos pensamentos, começar a olhar para o outro, né? Começar a fazer aquilo que a gente gostaria que fizéssemos para a gente, fazer para os nossos vizinhos, para os nossos amigos. E a gente vai falar da programação da existência corporal. Aí o Kardec, de novo,